pelo YouTube. Meu nome é Rafael, sou o presidente e fundador da Liga de Startups. E hoje, em específico, a gente vai fazer a nossa segunda capacitação de ideação. A primeira foi no primeiro semestre. A princípio, é uma capacitação fechada para os membros da Liga de Startup, mas a gente eventualmente vai colocar isso no YouTube para que fique aberto ao público em geral que tem interesse. Naturalmente, esse é um conteúdo que é mais voltado para o contexto atual da Liga de Startups e da maturidade dos modelos de negócio dos membros, mas fica aí as dicas e o aprendizado para qualquer um que tenha interesse. E assim, sobre o tema específico, a gente vai falar de ideação, que eu acho que é a parte principal agora para quem entrou por último na Liga de Startups, mas eu vou tangenciar alguns outros assuntos, alguns eu vou aprofundar um pouquinho mais, outros menos. Por exemplo, modelagem eu vou falar um pouquinho, vou apresentar umas ferramentas. MVP eu vou falar bem menos, não pretendo aprofundar muito em MVP, depois a gente pode ter uma nova capacitação só sobre MVP. E aí nisso a gente consegue ir trabalhando mais detalhes, mais ferramentas, mais métodos e afins. Mas eu vou passar por alguns tópicos sobre esses assuntos. Bom, começando sobre como que a gente faz hoje, né, na Liga de Startups e como que geralmente empreendedores fazem pensando no mundo de startups. Eu coloquei um fluxo bem simples aí, que ele sintetiza e ele expressa de uma maneira bem didática o que que a gente faz naturalmente. Primeiro, a gente tem uma ideia, e aí o processo de ter uma ideia, ele é bem variável, né? A gente tem uma ideia, a gente começa a se comunicar com outras pessoas para formular melhor essa ideia, para interpretar o que os outros, para ver o que os outros acham, interpretar melhor o contexto e tudo mais. E a gente fica numa interação contínua entre conversas e interações e ganho de conhecimento e modelagem daquela ideia com a construção de algo mais concreto para ir validando, para ir vendo se está funcionando, se dá certo, tudo mais. E a gente fica nesse ciclo até a gente achar que está bom, ou até alguém falar para a gente que está bom. E depois a gente tenta vender esse produto, serviço que a gente foi desenvolvendo a partir dessas interações. Então, percebam que é algo principalmente social, é uma coisa que a gente não faz sozinho, depende muito dos outros. E qual que é o ponto de trazer isso aqui primeiro? Hoje em dia a gente faz esse processo ele está certo, só que a gente não aprofunda muito isso com ferramentas, com técnicas mais avançadas, com o que de fato funciona e é validado amplamente dentro do nosso contexto de criação de startup. E hoje eu quero trazer para vocês os nomes, os termos, as ferramentas, a prática real, o fluxo que a gente deveria seguir de fato e que funciona melhor para a maioria dos casos. Lembrando que cada caso é um caso, mas em média isso aqui funciona muito bem. Vamos lá. Primeira coisa, o que vai nortear toda a nossa apresentação é o conceito do Design Thinking, especificadamente a ferramenta do duplo diamante. Eu já usei isso em outras organizações, é uma coisa que funciona muito bem, é amplamente usado em empresas e instituições em geral, quando se trata de resolução de problemas e inovação. Como que funciona esse duplo diamante em geral? Depois a gente mostra a mais específico para o nosso caso, né? Em geral, você tem dois tipos de pensamento e de ações que você executa. Um pensamento barra ação que é divergente, ou seja, ele amplifica o seu leque de possibilidades, é um momento mais criativo. E depois você tem um tipo de pensamento ou ação divergente, ou seja, que prioriza, que diminui as possibilidades, que tenta filtrar um pouco mais. Isso acontece duas vezes, é um ciclo que se repete duas vezes. A primeira vez normalmente está sobre, ele tangencia o problema, então ele está tratando um pouco mais sobre você ter um momento com a divergente para entender esse problema, buscar o máximo de informações possível, que é o que a gente chama de descobrir, e aí está escrito pesquisa. Depois a gente tem um momento mais convergente, no sentido de pegar esse conhecimento que a gente tem e especificar ele um pouco mais para o que é interessante para a gente, e é onde a gente define, que é o que está escrito ali. E a partir do final desse primeiro diamante, a gente tem a especificação do problema que a gente tem exato. Então a gente consegue entender ele bem melhor desse primeiro diamante. Depois do segundo diamante, a gente tem depois no segundo diamante, a gente tem um novo momento de divergência, onde a gente tem novas ideias, novas informações, um momento mais criativo e tem essa função de expansão. E novamente a gente vai afunilando as coisas com algo mais prático, que a gente está chamando aqui de prototipagem. Mas, enfim, isso aqui, no geral, ele funciona para resolver problemas como um todo. A identificação e a criação de soluções. Divergentes e convergentes. Em princípio, é isso. É uma ferramenta que
como eu falei, é amplamente usada, e no nosso caso não vai ser diferente. A gente vai adaptar com alguns detalhes só, dar uns nomes diferentes, mas o princípio é o mesmo. Convergir e divergir diversas vezes até a gente achar o que a gente precisa, tá bom? Vamos lá para alguns conceitos que eu preciso apresentar para vocês antes de ir para o duplo diamante específico do nosso caso. São dois conceitos principais que eu quero que fique mais gravado. O primeiro é o Product Problem Fit, que é basicamente a gente encontrar o problema certo para a gente resolver. Porque o que acontece muitas vezes? A gente acha um problema que não necessariamente as pessoas que têm esse problema estão dispostas a pagar pela solução. Ou as soluções que elas já têm, mesmo que não resolva totalmente, já resolve uma parte. Ou a própria pessoa dá um jeitinho ali de resolver da forma dela e tudo mais. Ou o problema não é grande o suficiente para incomodar suficientemente. Então, o Product Problem Fit, ele é basicamente uma tentativa de achar um problema cuja pessoa que sofre esse problema tem dinheiro barra disposição para tentar resolver e a dor seja latente, não seja uma dor pequena, não seja uma coisa fútil. Então, o Product Problem Fit, ele tem essa função da gente achar certo para resolver. Depois a gente tem o Product Market Fit, que é um pouco mais conhecido, imagino que talvez você já tenha ouvido falar, que é quando a gente tem o nosso problema bem definido e consegue criar um produto que encaixa perfeitamente com esse problema, que é o sonho de toda startup. E aí, para isso acontecer, a gente vai falar um pouquinho dos métodos e tal, mas em resumo, são esses dois conceitos. O conceito que a gente mais vai falar hoje é o Product Problem Fit e como chegar nele. Mas, em geral, esses dois é a meta para toda startup iniciante. E aí eu coloquei um dado ali no canto, que é o fato de que 90% das startups falham. Não necessariamente por conta desse ponto específico do Product Problem Fit ou do Product Market Fit. Tem outras variáveis também, como, por exemplo, a sociedade, que às vezes não é muito legal ali, as cabeças não batem muito bem e tal. Mas boa parte das startups que falham ou nessa primeira parte de você achar um problema bom o suficiente, ou na segunda de você conseguir o match entre mercado e problema, e produto. Mas, assim, o ponto principal é o problema, porque geralmente os problemas não estão na engenharia, não estão no desenvolvimento da solução. Normalmente as startups são compostas por pessoas bem capacitadas, em termos de engenharia e de criação de desenvolvimento do produto. Mas muitas vezes o problema está no desenvolvimento pelo cliente, a parte que a gente inclui o cliente e tenta desenvolver, entender o problema desse cliente. Bom, agora falando diretamente do nosso duplo diamante, ou seja, do ciclo que a gente vai estar passando enquanto startup e que eu quero passar para vocês com os nomes e as ferramentas que são mais amplamente usadas, né? Primeiro, a gente tem um brainstorm, que é a base de tudo ali no comecinho, o pré, duplo diamante. Nesse brainstorm, a gente vai tentar entender, tentar buscar algum tipo de mercado específico, um setor, a gente vai achar algum problema na sociedade, na indústria, no comércio, enfim, problema. Ou a gente vai ter uma ideia de solução e vai tentar associar um problema a ele, mas aí é outra questão. O ponto aqui é, a gente vai ter um momento criativo e vai surgir alguma ideia, alguma coisa nesse sentido. Tem vários métodos para brainstorm, tipo em grupo, fazer 5 em 5 minutos, ter 15 ideias, coisas do tipo, mas não é esse muito nosso ponto. A gente pode fazer eventualmente, pode falar sobre isso, mas não é muito ponto de hoje. O ponto é, depois que você encontra o problema que você quer tentar resolver, o setor que você quer tentar entrar, a gente começa um pensamento, uma metodologia mais divergente, ou seja, um pouco mais de acúmulo de informação. Para isso, eu trouxe três conceitos aqui, que é o job to be done, que eu acho que é o que eu vou tentar bater mais na tecla aqui, porque é muito importante, a gente não usa. Eu tive bastante contato com ele, mas eu também não uso tanto, mas eu deveria usar, então vai ser uma coisa para todos nós nos atentarmos. Depois a gente tem pesquisa de mercado, que existem várias técnicas também, a gente não vai aprofundar tanto nisso, mas a principal forma de usar hoje em dia é a IA, mas existem outras formas também, menos práticas, mas que também geram bons insights. E tem análise de mercado via IA também, que aí é outra coisa que eu vou falar em um segundo momento. Depois disso, depois desse momento de divergência, a gente começa a convergir de novo, e aí nessa conversão, nesse momento de convergência,
A gente vai basicamente priorizar os problemas que fazem mais sentido para a gente, e aí é onde entra o que a gente tinha comentado sobre que tipo de problema vale mais a pena e tal. Para isso, eu vou apresentar uma matriz para vocês que ajuda nisso. E no final desse primeiro diamante, a gente consegue encontrar o nosso Product Problem Fit, ou seja, o problema ideal que a gente tem que resolver. E aí a gente começa o segundo diamante com uma nova divergência, onde a gente vai começar a acumular e a desenvolver ideias. Nesse momento entra os diversos tipos de Canvas, o BMC, o Business Model Canvas, o Canvas Lean, proposição de valor, que eu vou mostrar hoje também para vocês, e aí entra algum uso de IA também nesse meio, que eu vou forçar muito hoje, e, enfim, é toda essa parte criativa de se criar novos modelos e validar esses modelos naturalmente. E depois a gente começa numa nova fase de convergência, né? Só que com uma criação um pouco mais prática, um pouco mais objetiva, que seria a prototipagem, o MVP e coisas do tipo. E aí é onde a gente entra com os conceitos do Lean Startup, que eu vou falar mais para frente. Tendo esse momento de prototipagem, MVP e a conversão até chegar num produto final que seja ideal junto com o cliente, então essa prototipagem ela é aprendizado mesmo, o final, o resultado dessa prototipagem, desses MVPs, é o Product Market Fit, que é quando a gente tem um produto que encaixa diretamente com a demanda que a gente escolheu resolver. Então, esse é o cenário ideal. E aí, daí em diante, é toda a aventura de uma startup para se tornar uma empresa mais consolidada e tudo mais. Dito isso, vamos continuando por aqui. Como eu falei, eu vou forçar bastante a questão da IA com vocês hoje. Eu acho que a gente está no momento que, se a gente não usa IA, a gente está ficando para trás, a gente está perdendo tempo. Imagino que a maioria aqui também já tem uma percepção parecida com isso, já está usando no dia a dia e tudo mais. Então, eu vou forçar bastante o uso de IA. Coloquei 3 usos aqui principais que eu fui pesquisando e que eu uso também. Primeiro, pesquisa profunda de mercado, que é uma funcionalidade de algumas IAs de realmente ficar alguns minutos ali pesquisando em diversas fontes e trazer um conteúdo mais estruturado. Depois, processamento de respostas dos clientes, ou seja, você pegar o feedback dos clientes, a persona e afins e jogar isso numa IA para alimentar ela e ela te ajudar a processar isso depois, a entender melhor como é esse feedback. E geração de insights e validação de modelos, que é basicamente você conseguir colocar o que você está pensando numa IA para ela te ajudar a melhorar aquilo, a validar e afins. E aí a gente conversa melhor depois. Algumas ressalvas importantes que eu queria falar com vocês, especialmente do uso de IA nessa fase de ideação inicial. Primeiro, a IA ela tem um potencial muito bom para a gente que está na modelagem de negócios e ela realmente consegue ajudar e economizar um tempo absurdo, mas a mesmo potencial construtivo e positivo que ela tem, ela pode ser destrutiva também se a gente usar ela ruim. No sentido de que tudo na IA, quando a gente fala de uma LLM, né, que a gente está conversando com ela, é tudo à base de prompt. Então, a gente coloca alguma informação que a gente queira que ela processe, pesquise mais a fundo, trabalhe em cima. Então, muitas vezes, a qualidade daquilo que a gente fala para ela, daquilo que a gente entrega no prompt para ela, define a qualidade do que ela vai trazer. Quando a gente fala de pesquisa profunda, que ela vai ir fundo na internet, trazer tudo que tem, conectar pontos e tudo mais, se a gente não coloca um prompt bem adequado, é bem possível que ela só conecte pontos que a gente pediu para ela conectar, ou que a gente acha que é conectado, que não são, na verdade. Ou ela pode, por exemplo, pegar assuntos, deixar de lado assuntos muito importantes de determinado setor, porque a gente não citou eles, a gente não pediu isso. Então tem que se tomar um cuidado muito grande nesse ponto específico, quando a gente vai usar pesquisa profunda, para se contextualizar sobre um setor. É necessário, mas tem que ter um certo cuidado na hora de montar o prompt. E aí, qual que é a minha dica para fazer esse prompt? Usa a própria IA para montar o prompt. Então, primeiro, ganhe um pouco de conhecimento com ela mesmo, conversa normalmente, sem uma pesquisa profunda, entenda um pouco o contexto, se puder, conversa com alguém que é especialista na área, entende um pouco melhor e depois faz um prompt bem adequado, junto com ela, pede para ela te ajudar a montar o prompt para pesquisa profunda, e aí você usa isso para entender o mercado de uma maneira mais realista, um pouco mais próxima do que de fato, da forma como ele de fato funciona. Coloquei 4 ferramentas aí, o Gemini, o GPT, o Grok e o Perplexity, que são boas IAs aí para a gente se basear também nessa pesquisa profunda. Tá, mas é basicamente isso, é um ponto de atenção que eu queria trazer, porque eu já percebi esse padrão
em alguns prompts que eu uso. Então, tomem cuidado com isso. Feito essa pesquisa inicial, entendido como funciona todo o setor e tal, com os temas iniciais, os conceitos ali que tangenciam esse setor, começa a pesquisa prática, que é algo que eu sinto que eu preciso reforçar cada vez mais dentro da liga como um todo também, para quem estiver vendo depois no YouTube, que é a prática com os clientes reais. É você ir, sentar a bunda, tirar a bunda da cadeira de onde você está e ir para o mundo real e testar de fato as suas hipóteses e fazer perguntas e de fato ter essa interação. Como que a gente vai iniciar como que eu vou propor para vocês fazer isso? Com a ferramenta Jobs to be Done, Gains e Pains, que é uma coisa talvez meio nova para vocês, mas é algo realmente muito bom. Agora vai vir uma parte teórica, mas depois eu vou trazer a parte mais prática, tá? Primeiro, Jobs, que é meio que as atividades que a pessoa, a persona, as entidades envolvidas naquele contexto têm que realizar. E aí elas se dividem em 4, funcionais, sociais, emocionais e as coisas mais básicas. E aí, é interessante depois saber essas diferenças e tudo mais. Eu não vou aprofundar nessa ferramenta, vou depender um pouco da curiosidade, da capacidade autodidata de vocês, porque tem muita coisa, conceito para mostrar. Mas o interessante aqui é entender quais são as atividades principais dessa pessoa. Eu coloquei algumas perguntas que ajudam a identificar isso durante entrevistas e coisas do tipo. Por exemplo, quais tarefas ela precisa realizar, que necessidade ela precisa atender no dia a dia dela, de outras pessoas, que problema ela precisa resolver como um todo e coisas do tipo. Depois a gente tem o pain, que é a dor, e aí nesse momento você caracteriza qual é a dor que ela sente, qual é a relevância dessa dor, a intensidade dessa dor. Isso é importante para você fazer a modelagem do produto depois, porque o seu produto tem que amenizar essa dor. E aí, eu coloquei alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, custos exagerados dos produtos que já existem, sensações negativas com o contexto como um todo, desempenho insuficiente das soluções que já existem, riscos associados ao contexto que ela está inserida, que você está tentando resolver, algumas preocupações e coisas do tipo. Depois a gente tem os ganhos, que basicamente vai revelar quais são esses ganhos e qual a relevância desses ganhos para essa pessoa nesse contexto. Então, aí a gente tem, por exemplo, satisfação intensa, expectativas excedidas, encantamento, sonhos ousados, que são coisas que a pessoa espera, ou se tiver, ela não espera, mas se tiver, ela vai ser ainda melhor para ela e vai ser o que de fato vai fazer ela brilhar os olhos e querer muito a sua solução, além de amenizar uma dor. E aí o importante aqui, que precisa ser deixado muito claro, é que nesse momento a postura não é de um empreendedor, de uma pessoa que cria coisas. A postura aqui tem que ser uma postura de cientista, ou seja, a gente tem que buscar entender o contexto, ganhar conhecimento e mapear toda a realidade daquelas pessoas, daquela persona e afins. Então, aqui a postura é totalmente ciência, totalmente entender o contexto, sem vieses, tentando diminuir o máximo de vieses possível, validando tudo que vocês estão ouvindo, tipo, repetindo para a pessoa para ver se de fato é o que você entendeu e coisas do tipo, tá? Muito cuidado com os vieses, isso geralmente atrapalha muito nesse começo. Dito isso, como que isso funciona na prática? A imagem não está muito boa, aí eu vou falando para vocês, tá? Eu peguei um Jobs, Pains e Gains da Uber para vocês entenderem como é que isso se daria na prática, esse mapeamento, né? Nesse caso específico, a gente tem tanto do motorista quanto do passageiro, tá? Então, por exemplo, tarefas, que são os jobs, são, por exemplo, contactar um bom serviço de transporte, controlar o custo da corrida, esperar o carro por algum tempo, pagar pela viagem. Isso são tarefas que são executadas ou que gostariam que tivesse um pouco mais de controle, coisas do tipo. Ganhos, por exemplo, gostaria que fosse um motorista confiável. Dores, problemas com pagamento, poucos carros disponíveis. Isso é o contexto real das pessoas que precisam se movimentar. Beleza, temos esse contexto, depois eu volto para a questão do Uber, tá? Mas é só para evidenciar para vocês esse mapeamento e como ele pode ser feito, o que ele vai gerar na prática. Aí, como que a gente pode fazer esse mapeamento um pouco mais de detalhe agora, né? Basicamente, eu coloquei algumas formas aqui em 4 tópicos, mas existem várias outras que vocês podem explorar. Essas são as principais e as que mais tendem a funcionar. Primeiro é pesquisa de mercado, que a gente já conversou com pesquisa real mesmo, com IA, na internet e tal, e outros métodos, como falar com concorrente, coisas do tipo. Conversa com especialistas, essa tende a ajudar muito, porque quando você parar para pensar, o especialista na área que você está tentando entrar,
ele ganha dinheiro com aquilo, ele se debruça em cima daquele tema porque o conhecimento que ele tem sobre aquilo gera mais lucro para ele. Então, provavelmente é um tema que ele já tem uma boa base. Então, você conversar com ele geralmente gera muito insight muito valioso, tem muitas possibilidades que ele já enxerga, às vezes ele não executa. Então, conversar com um especialista tende a ser muito positivo, logo de cara, para você cortar alguns caminhos. Depois, entrevistas, naturalmente, sem ser entrevista estruturada, uma entrevista um pouco mais fluida, no sentido de perguntas abertas, tentar realmente entender o contexto. Se a pessoa fala muitas vezes sobre o mesmo assunto em diferentes perguntas, você pergunta sobre esse assunto. É uma coisa mais do momento, que você aprende com o tempo também. Além das entrevistas, uma coisa que é muito importante, muitas vezes não é feita, é a observação. Porque na entrevista a pessoa está falando que ela sabe sobre o contexto dela, sobre si mesma e afins. Mas muitas vezes a pessoa não sabe tudo sobre ela, nem sobre o contexto que ela está inserida, nem quais são as motivações e as reais dores dela. E aí nisso vale a observação, bem vibe cientista mesmo, de tentar entender o padrão de comportamento e analisar todo o contexto. Nessa observação você consegue ver comportamentos, por exemplo, que são mais inconscientes, que a pessoa age, ela não sabe, e aí nisso você consegue traçar os padrões que podem te ajudar na modelagem depois e afins. Então essa parte da observação ela é muito importante. Além disso, tem os questionários e as enquetes, que são mais escaláveis, mas eles não têm muito tato pessoal de você estar conversando com a pessoa, ter o contato real e a partir daí conseguir mais insights, né? E outra coisa muito importante, que eu já falei antes, e acho que precisa ser repetido, inclusive para quem está vendo no YouTube, não pode se falar de qual é a solução que você está pensando, caso você já esteja pensando em alguma solução. Primeiro, porque essa solução provavelmente não vai funcionar ainda, né, no estágio que você está fazendo, no estágio inicial. E segundo, porque isso vai enviesar as respostas. Então, tem que ter bastante cuidado com isso. Tem que, como eu falei, ter uma postura de cientista de aprendizado, de tentar entender o contexto, não de validar nada. Bom, depois que você faz essa parte mais criativa e faz todo esse, como eu tinha comentado, essa parte mais divergente, você começa a convergir. Essa conversão, ela é principalmente uma priorização dos problemas que você mapeou. Normalmente, você vai ter mapeado mais de um problema dentro de um setor. E, às vezes, até mais setores de uma vez só, enfim. Qual que é a ideia aqui? Você tem que pegar um problema que cause uma dor alta em quem sofre esse problema. Não pode ser uma coisa simples, tem que ser com uma dor alta e de preferência o mais fácil possível de resolver. Então, o ideal é que seja algo que doa muito e que seja fácil de resolver. Naturalmente, não é tão simples assim encontrar isso no mercado, senão as pessoas mesmas resolveriam. Mas tentem pensar no contexto de vocês. Então, tipo, para mim, de TI, criar um marketplace é uma coisa razoavelmente fácil, não é muito difícil, eu conheço os conceitos. E para algum grupo específico que precisa de um marketplace, isso pode ser uma dor latente porque não consegue se conectar, demanda e oferta. E aí, para mim, é uma coisa fácil de resolver, a dor é alta e eu posso tentar conectar essas duas coisas. Isso vale para todos os setores, então por isso que é sempre bom olhar o seu próprio contexto, quais capacidades você e seu time e seus contatos têm. O que é importante falar aqui? Existe um problema muito grande quando você vai escolher que problema você vai resolver. Esse foi engraçado. Que é basicamente você escolher problemas, é, soluções, né, no caso, que são do tipo nice to have, ou seja, seria legal ter, é um diferencialzinho, é uma coisinha legal, tal, é um, é um perfume ali, por assim dizer, é uma coisa que gera um agrado, mas não é uma necessidade. Em detrimento em relação aos problemas, às soluções do tipo must have, ou seja, preciso ter, uma necessidade de ter. É, já deveria ter alguma coisa nesse sentido, sabe? Então tem que tomar cuidado com essa diferenciação e é uma falha bem comum também. Já vi isso acontecendo dentro da liga, eu já fiz isso várias vezes, então tem que tomar um certo cuidado com esse ponto específico, tá? A gente tem que pegar problemas grandes para tentar resolver que geram uma necessidade real de solução. Depois que a gente vai para o momento de. Depois que a gente encerra esse momento de convergência, a gente tem o nosso Product Problem Fit. Ou seja, a gente acha qual problema vale mais a pena resolver. E aí a gente começa um novo ciclo no segundo diamante, com a fase divergente, que é uma fase mais criativa. E aí entra os canvas que eu queria falar com vocês, porque aqui vai ser um momento mais criativo de realmente criar soluções, ideias de soluções. O primeiro canvas que eu queria apresentar para vocês é o canvas de proposta de valor. É um canvas que encaixa certinho
com o Jobs to be Done, o Gains e o Pains. E qual que é a ideia desse Canvas? Basicamente, você vai listar as características do seu produto, do seu serviço, do que você está criando, diretamente associado com o que o cliente está falando, com o que a persona está falando. Então, se a persona falou, por exemplo, que um ganho para ela vai ser ter um motorista confiável, você vai colocar como característica de produto um sistema de avaliação que consiga mostrar quem é confiável ou não. Se a sua persona falou que uma das tarefas dela é o controle de custo da corrida, que ela quer corridas mais baratas ou mais caras, você vai listar ali diferentes tipos de produto com diferentes valores, para ela ter esse controle de preço, como por exemplo o Uber fez ali, Uber X, Uber Pop e afins. Se a sua persona colocou que uma dor dela por exemplo, problema de pagamento, você pode colocar no seu produto final um sistema de pagamento que seja muito bom, que atenda isso com uma certa destreza, como por exemplo no caso do Uber. Aqui eu coloquei o exemplo do Uber, não vou detalhar ele, tá na internet isso, vocês podem pegar depois. É fácil de achar. Mas o que eu quero trazer para vocês, o mapeamento bem claro sobre a persona, sobre o perfil do cliente, os jobs, os pains, os gains, eles vão ajudar você a listar quais são as principais características de valor do seu produto. E a partir dessas características você começa uma modelagem mais profunda, tendo isso em vista. Fechou? Existe uma fórmula para isso, que é a frase que está escrita ali em cima. O nome da solução atende tal cliente que precisa do job principal, que é a atividade principal dele, proporcionando os benefícios, que são os gains, né? E os pains, as dores aliviadas. Ao contrário de os concorrentes, as alternativas que as pessoas fazem naturalmente para conseguir isso. Aí o exemplo do Uber, dessa frase, desse framework, é o Uber atende pessoas ocupadas que precisam se locomover em grandes cidades, que é o job, proporcionando rapidez no atendimento, previsibilidade de trajeto e facilidade, trajeto barra chegada, e facilidade de pagamento, que são os benefícios e alívio das dores. Ao contrário dos prestadores de táxi tradicionais, que são os concorrentes. Então, aqui é só para explicar para vocês como funciona esse modelo específico de Canvas, que é um Canvas mais inicial para essa parte mais criativa e tal, depois que a gente faz o mapeamento do perfil do potencial cliente. Feito isso, a gente parte para um modelo um pouco mais maduro, na verdade, um dos mais maduros, que é o BMC, Business Model Canvas, o modelo Canvas de modelo de negócio. Por que que, enfim, daqui a pouco eu vou explicar, mas eu decidi colocar esse Canvas antes do Canvas Lean, e tem um motivo para isso. Quando eu for explicar o Canvas Lean, eu dou detalhe mais, mas no momento eu quero chamar a atenção para vocês para o BMC, para o Business Model Canvas, que é um pouco mais maduro. O Business Model Canvas, como que ele funciona? Ele é basicamente uma estratégia para você colocar visualmente como que essa empresa ela funciona, como que ela gera valor, como que ela entrega valor e como que ela capta valor, que é basicamente o resumo de uma startup, né? Captar, gerar, entregar e captar valor como um todo. Como que isso funciona? Primeiro, a proposta de valor, que é essa parte central aqui que vocês estão vendo, é o coração do BMC e de todos os modelos de negócio, de Canvas. Essa proposta de valor, ela já veio do Canvas anterior, então é uma coisa que já está mais tranquila. Você já listou algumas coisas já que tem valor para o seu cliente, seu potencial cliente. Então você coloca aqui que é basicamente o que você está entregando, em resumo, de valor de fato para as pessoas. Depois a gente vem para o lado direito, que é basicamente para quem você está entregando. E aí nisso você define qual é o cliente, qual é o perfil dele exato, a persona mesmo, qual idade, gênero, se for o caso, e afins. Depois, você coloca como que você se relaciona com esse cliente, qual que é a forma como você se relaciona com ele, se é por um suporte, sei lá, a forma como você se relaciona diretamente com ele, e qual é o canal, ou seja, o meio que você faz esse contato com ele. Vai ter um exemplo daqui a pouco também, seguindo a lógica do Uber, tá? Depois desse para quem, você vem para o outro lado, para o lado esquerdo, que é o como. O como é basicamente como que você, de fato, executa as coisas para gerar valor. Então, como que a empresa funciona. E aí, nisso, você tem os parceiros-chave, as atividades-chave e os recursos-chave. É uma coisa um pouco mais complicada, mas vale a pena se debruçar e entender, porque quando a empresa estiver funcionando, que é o ideal, que é o que a gente quer o mais rápido possível,
Isso aí vai ser o que mais vai ocupar a cabeça de vocês na parte operacional ali do dia a dia. Depois a gente vai para o quanto, que é basicamente a parte numérica, financeira, real. E aí nisso inclui os custos dessa empresa e a receita. Aí, para dar um exemplo para vocês, eu trouxe o próprio Uber, de novo. E aí o BMC do Uber, o que é interessante pensar aqui, já teve várias versões, provavelmente, eles testaram várias coisas diferentes. Na verdade, eles testaram, eu dei uma olhada já. E eles foram testando até chegar num modelo que fazia mais sentido, que foi esse daqui. E aí tem a proposta de valor central, que é o transporte privado a um toque de distância, ganho de dinheiro transportando passageiros sob demanda, que aí, no caso, é a proposta para cada entidade do Uber, né, o motorista e o passageiro. Aí depois vai para segmento, passageiro e motorista. Aí vai para relacionamento. O relacionamento que o Uber tem com essas pessoas é de suporte. Os canais é um aplicativo e as mídias. Depois você vai lá para o outro lado do como executar essas coisas, né? Parceiro-chave, pode ser o Waze, não sei se é de fato, mas pode ser. Atividades chaves, marketing, suporte, seleção de motoristas, que tem que ter tudo no cuidado. Recursos chaves, é uma plataforma digital que seja bem funcional. Os motoristas cadastrados, que é um recurso importante para eles. Não está aí, mas tem que ter os passageiros também usando o sistema, que é um recurso. A estrutura de custos, aí eles têm os detalhes aí da estrutura, da receita e afins. Então, é um modelo mais maduro, é um modelo que precisa ser estudado, precisa ser usado e ensina muito sobre a forma como você tem que pensar. Pensar primeiro no que você está entregando, para quem, qual é a relação com essa pessoa, como você vai fazer isso funcionar internamente e como que as contas vão fechar. Tá bom? É muito sobre como você estrutura o pensamento ao redor disso. Algumas ressalvas importantes agora sobre essa parte da modelagem. Primeiro, Canvas Lean. O Canvas Lean, ele é perfeito para o nosso contexto inicial. Ele é muito mais prático para startups no geral, porque ele foca muito mais em assuntos que, no momento, para uma startup iniciante, tem mais valor. Que é, no caso, o problema, que no BMC, no Business Model Canvas, não aparece. A solução, que a gente vai estar eventualmente mudando aí, tá tudo bem, mas é uma coisa que a gente vai estar constantemente trabalhando em cima. As métricas, que a gente não mede também, não coloca diretamente no BMC, por mais que indiretamente a gente tenha, mas a gente não coloca diretamente no BMC. E a vantagem injusta, que são as quatro maiores diferenças do Lean para o BMC. E por que isso é importante? Uma startup, ela está num contexto de total incerteza, né? Ela não tem certeza sobre o problema que ela está lidando, se de fato é um bom problema. Ela não tem certeza da solução. Ela não sabe muito bem como medir o aprendizado dela. E ela precisa constantemente estar usando o próprio contexto, as próprias vantagens do próprio contexto ao seu favor. Por exemplo, no nosso caso, nós somos da Unicamp, nós somos da Liga de Startup, nós somos do curso XYZ, e a gente precisa estar usando essas vantagens, porque senão a gente vai estar basicamente entrando no jogo que todo mundo joga, que é aquele jogo em que 90% das startups dão errado. Então a gente tem que usar essas vantagens a nosso favor, até para uma questão de sobrevivência da startup. E por isso que isso é mapeado com tanta força no Lean. Porém, por que eu trouxe o Business Model Canvas antes do Lean Canvas? Porque no mundo real, lá fora, as coisas funcionam muito mais a partir da lógica do BMC. Isso aqui ele funciona muito bem até o momento que você tem o Product Market Fit. Product Market Fit. Que é quando você conseguiu encaixar demanda e mercado. O produto e demanda. Porém, depois desse momento, você tem que começar a pensar em questões operacionais. E aí entra o BMC, que demanda muito mais maturidade. Então, eu preciso que vocês comecem a dar uma atençãozinha para o BMC, porque ele realmente tem um apelo administrativo que é muito importante para o nosso caso, tá? Mas no primeiro momento o Lean Canvas ele funciona muito bem e ele tem que ser explorado no nosso caso, a gente já usa aceleração, né? O squad de aceleração dentro da Liga de Startups já usa bem ele. Boa. Agora, a segunda ressalva é sobre IA. Sobre o uso de IA, que novamente eu vou reforçar aqui, eu quero que vocês façam o máximo possível, porque é muito bom. Tem um potencial muito bom para a gente. E aí, o que eu quero falar? Eu quero falar especificadamente da validação dos modelos de negócio via IA. Aí eu vou trazer um conceito para vocês que é o stress testing com o IA. É basicamente você colocar o seu modelo de negócio para ser testado por uma IA, mudando as variáveis de contexto. Então, mudando, por exemplo,
uma legislação, mudando um contexto de, sei lá, o cenário do meio ambiente, mudando alguma coisa cultural do nosso estado, mudando um governo, uma política de governo, coisa do tipo. Então, é sempre interessante pensar nisso, porque no mundo real os empreendedores têm que ficar fazendo isso o tempo todo. Então, a gente precisa ter essa prévia e dá para fazer isso com o IA, para a gente chegar no máximo de possibilidades possível que der, para já modelando, pensando nisso. Mas também não precisa de tanto, porque nesse começo, se a gente ficar pensando demais no modelo errado, a gente perde tempo. Então, tem que ter um certo equilíbrio aí entre as coisas, tá? O que eu quero falar sobre o stress test? Antes eu vou tirar minha blusa. O que eu quero falar sobre o stress test? Você pode colocar o seu modelo e pedir para ele ver um contexto específico diferente. Vou deixar um exemplo aqui, que é já uma dica também que todo mundo precisa tomar cuidado quando vai desenvolver o modelo de negócio, tá? Já fica como dica também. A gente tem que deixar o nosso LTV maior que o nosso CAC. O que que significa LTV e CAC? Quais são os significados dos termos, né? LTV é valor do tempo de vida do cliente, ou seja, quanto esse cliente consegue entrar financeiramente para a gente do início até o fim desse ciclo de vida dele como nosso cliente. Ou seja, quanto uma pessoa consegue fazer a Netflix faturar ao longo do tempo de uso que ela faz do Netflix. Então, vamos supor que uma pessoa usa, em média, 5 anos a Netflix. Quanto ela consegue fazer a Netflix faturar? Isso é o LTV. CAC é o custo de aquisição do cliente, ou seja, quanto a Netflix tem que gastar com marketing, com desconto, com propaganda e afins, para conseguir um novo cliente. E aí eles têm esse número por cliente. E o nosso LTV tem que ser maior que o nosso CAC. Senão, mesmo que demore mais tempo, a nossa empresa, aos poucos, ela vai entrando numa decadência. Então, é uma dica já para ficar em mente quando vocês forem pensar em como conseguir cliente e o quanto um cliente vai agregar para a receita de vocês. Mas isso é uma coisa para o futuro. Para o momento, o que eu quero falar? Você pode pegar esse contexto, eu não vou ler todo esse prompt aqui, mas você pode pegar um contexto em que o seu CAC está ok, o seu LTV está ok, as coisas estão funcionando, mas vai ter algum contexto que vai mudar o seu CAC, vai aumentar o seu CAC, vai diminuir o seu LTV, alguma questão política, sei lá. Você pode jogar isso para o Gemini, para o GPT, para as IAs, fazerem uma simulação e trazer potenciais soluções para você. Isso pode ajudar bastante. No caso do Uber, a gente pode, por exemplo, pensar, pensando aqui como alguém que está cuidando da parte de inovação do Uber, a gente pode pensar, por exemplo, em colocar o nosso Business Model Canvas lá, o nosso modelo, numa IA e pedir para ele pensar em soluções caso, por exemplo, a uberização seja regulamentada no Brasil. Tem uma atualização na regulamentação, não sei como é que está atualmente o contexto. Mas supondo que as leis mudem e, por exemplo, fique mais difícil aumentar a receita, ou a gente tem que, no caso do Uber, dar novos benefícios para os motoristas e isso vai aumentar o nosso custo. Como que a gente pode dar uma volta nesse contexto todo? Onde a gente pode tirar receita aí e tal? Então, a ideia da IA é já basicamente para a gente tentar estressar o nosso modelo, criar novas possibilidades e ver pontos de vista que a gente não tinha visto ainda. Depois eu vou deixar as perguntas para o final, tá, gente? Eu não estou liberando espaço, mas por conta do tempo mesmo. Agora, indo para o Lean Startup, que é basicamente o momento em que a gente já fez a nossa divergência, conseguimos criar vários modelos, pensamos em várias ideias, estamos sempre validando essas ideias, é sempre bom deixar isso claro. Tem que estar sempre em contato próximo do cliente. Quando a gente faz isso, a gente vai novamente para um momento de convergência, ou seja, um momento de especificar, de filtrar, de afunilar as nossas possibilidades. Para isso, a gente começa a prototipação. E aí, aqui é importante ressaltar o lado científico disso de novo. O Lean Startup ele é muito baseado em ciência, no método científico, né, no caso. E eu quero reforçar isso para vocês, que é essa parte de criar hipótese, validar a hipótese. Se a hipótese for validada na ciência, vira uma teoria. No nosso caso, vira um aprendizado para você saber onde alocar recurso, coisa do tipo. A gente pode conversar isso caso alguém tenha uma dúvida nessa parte. Mas é basicamente aplicar ciência na construção de uma startup. E aí, qual que é o ponto principal do Lean Startup, que é um livro, inclusive, eu recomendo que todo mundo leia. Não sei se todo mundo conhece o conceito de Lean, eu vou só citar rapidamente. O Lean, ele vem do Lean, da manufatura do Lean, da manufatura enxuta, que é uma filosofia administrativa para você ter o mínimo de desperdícios possíveis. Então, a ideia aqui é que a gente consiga fazer o máximo possível a menor custo de uma maneira eficiente, basicamente.
E aí, qual que é o conceito principal que eu quero trazer para vocês do Lean Startup? O ciclo construir, mensurar e aprender, que, é válido ressaltar, é um dos valores da Liga de Startup, tá? A gente tem os 3 valores lá da Liga. Errar rápido e aprender mais rápido ainda, construir, mensurar e aprender, pensar grande, começar pequeno e escalar rápido. Só relembrando aí todo mundo, são 3 valores importantes que a gente tem que estar sempre atento dentro da liga. E aí, qual que é a dinâmica aqui desse ciclo básico do Lean Startup? Primeiro, você tem que construir alguma coisa baseado no que você já sabe. Você constrói alguma coisa, qualquer coisa que ajude você a ganhar mais conhecimento. Constrói essa coisa, mensura o resultado do que você está construindo e depois você, com os dados desse resultado, com o retorno que o mundo real te trouxe em relação ao que você construiu, você aprende alguma coisa com isso. E aí você continua o ciclo. Aí você constrói uma nova coisa baseado nisso, vai mensurando, vai aprendendo mais e assim vai indo infinitamente. Esse ciclo ele não tem fim. Independente se você já é uma Big Tech, já fez IPO, já, sei lá, tá com bilhões aí de valuation, você precisa estar sempre nesse ciclo para sempre estar inovando, sempre estar aprendendo com o cliente, sempre estar indo atrás do que de fato tem valor para as pessoas. Esse, no fim, esse é o resumo. Fazer coisas que têm valor para as pessoas. Como que isso se dá na prática? Vou dar alguns exemplos. Primeiro exemplo, você pode construir um forms com perguntas baseadas no que você entende sobre esse contexto. Você mensura as respostas de 0 a 5, respostas abertas, qualitativas, né? E depois você aprende com a construção de uma persona, por exemplo, de, sei lá, uma ideia de como funciona a cabeça do seu cliente, a rotina dele e afins. E aí nisso você volta a iterar, constrói alguma coisa nova. Por exemplo, vou usar o meu caso, que é de TI, que é um pouco mais fácil de explicar, mas isso funciona para qualquer caso, tá? Nutrição, que tem na liga, enfim, qualquer outro caso que faça sentido. Por exemplo, no meu caso, uma landing page, uma página estática que tem os botõezinhos lá e você pode clicar, é um site simples e tal, que, mano, é muito fácil de fazer hoje em dia, você não precisa nem programar, é só jogar no Maya que ela faz. Então, uma landing page que fica metrificando ali onde está sendo os cliques, que é a mensuração, né? Então, sei lá, você coloca vários produtos lá e coloca o botão de comprar, de parcelar, de entrar em contato com o fornecedor, sei lá. E aí você mede quantos cliques tem em cada botão. Nisso você consegue aprender qual produto as pessoas querem comprar mais, onde elas clicam, naturalmente onde elas mais clicam, é onde a atenção delas está focada, provavelmente é onde tem mais valor. Então, nisso aqui, e aí você pode, por exemplo, a pessoa clicou em comprar. Para não ficar chato, você pode colocar lá fora de estoque, sei lá, qualquer coisa assim. Isso acontece muito, tá? Muita gente faz isso para tentar mapear a demanda. E é muito interessante, porque você consegue, de fato, validar essa demanda em tempo real com o mercado agindo ali em relação a isso. E aí você aprende, a partir desses cliques, aonde as pessoas, o que as pessoas mais querem, qual produto, onde elas clicam mais e afins. E aí, por exemplo, com esse aprendizado, você pode dar um passo adiante, você pode construir um protótipo visual, por exemplo, uma coisa que você tem um fluxo, você pode seguir um fluxo com o cliente. Ele clica ali, depois ele vai para outra página, e vai indo, vai indo. E aí isso também não precisa ser algo muito trabalhado, uma IA faz isso hoje em dia suave, já tem que saber o que pedir. E aí, nesse fluxo visual, com os aprendizados que você tem, você pode mensurar em quais fluxos o usuário está indo, onde ele clica, quais caminhos ele normalmente vai, em média os usuários normalmente vão, quais áreas da tela interessam mais ele. E aí nisso você vai percebendo o que tem valor para ele. Ah, é uma funcionalidade de conversar direto com o fornecedor. Ah, é uma funcionalidade de parcelamento ou qualquer outra coisa que tenha valor para ele. E aí nisso você vai mapeando o comportamento dele. Muito melhor do que mapear uma resposta, por exemplo, para uma pergunta. Nisso você aprende o que ele mais vê de valor nas funcionalidades desse protótipo mais visual. Lembrando, isso aqui vale para outros tipos de negócio que não seja software, que não seja sistemas, isso aqui também vale para outras coisas. Eventualmente, a gente vai fazer um treinamento sobre MVP, e aí nesse treinamento eu consigo trazer para vocês mais exemplos, mas hoje é mais para conceitualizar. E aí, aprendendo isso, por exemplo, tendo esse entendimento do fluxo, a gente pode, por exemplo, criar um MVP, que é uma versão simplificada do produto final, onde a gente coloca só as funcionalidades que a gente sabe ou que a gente entende, que a gente acha que tem mais valor até agora,
A gente constrói isso de uma maneira bem feinha mesmo, vai ser uma coisa meio porca mesmo, e tudo bem. Não é para ser muito bonito, não é para ter orgulho do MVP. O MVP normalmente a gente tem vergonha dele e faz parte. É, e a ideia é que você construa esse MVP e comece a mensurar os cliques, como eu falei, os feedbacks que eles dão sobre o MVP, o número de vendas que você está fazendo, porque o MVP você já tenta vender, isso é importante. Já tenta ver se tem interações financeiras ali, as pessoas realmente colocariam dinheiro pelas funcionalidades que você está trazendo, pelos benefícios que você está trazendo no seu produto. E com isso você aprende o que que o cliente espera de você, o que que ele prefere no seu produto e coisas do tipo. Resumindo, o que dá valor. O aprendizado é sempre sobre o que tem mais valor para o cliente. Isso é o central de tudo. E aí agora eu queria trazer para vocês alguns exemplos de MVP. A gente não vai entrar muito no lance do MVP, mas eu vou trazer só para conceitualizar, porque eu sei que algumas pessoas já estão nessa fase, então pode ser importante. Primeiro, como eu falei, tem a landing page, que é um dos mais simples, assim, que é mais para mapear clique, mapear onde ela tem mais onde ela tem mais, o que ela gosta mais. Muitas vezes a landing page ela é usada também para captar e-mail. Então você coloca uma landing page com a proposta de valor e tal. E você coloca embaixo, lista, coloca seu e-mail aqui, entre em contato, para a gente entrar em contato e tal. Então funciona legal para esse começo, é uma coisa quase zero de energia, assim, de gasto de energia, e você já tem uns feedbacks iniciais. O MVP Concierge, que é, para mim, um dos melhores, que é o meio que o feito à mão, que é basicamente quando você simula, no meu caso, um software, no caso específico, né, do que eu vivo, um software ou o produto como um todo, o processo, enfim, meio que à mão, sem construir nada. E aí, nesse caso em específico, você pode, por exemplo, vamos dar o exemplo do iFood. O iFood, quando eles começaram, eles não criaram um software que fizesse esse match entre demanda e oferta. Eles simplesmente começaram a listar a, os restaurantes, os preços, os produtos do restaurante, e ligava e eles conversavam com pessoa a pessoa, tipo, um por um, para ver o que que a pessoa queria, e eles mesmos faziam um pedido, tipo, eles não ganhavam quase nada em cima. Por que que esse modelo feito à mão ele é importante? Ele gasta muito, ele dá muito trabalho, você gasta muito tempo, muita energia com poucos clientes, mas ele faz você estar perto do cliente. Ele faz você estar ouvindo diretamente o que esse cliente está precisando, o que ele está entendendo do contexto dele, o que que ele está sentindo mais necessidade ali, o que que ele prefere. Você tem contato com o dia a dia ali no momento. Então você consegue ir modelando melhor a sua proposta para que seja mais parecida possível com o contexto que ele está vivendo, mais adequada possível para o contexto que ele está vivendo. Então, é um modelo que eu particularmente gosto bastante, mas geralmente a gente tenta fugir um pouco dele porque ele dá muito trabalho. Mas ele é muito bom. E depois o funcional, que hoje em dia está extremamente mais fácil de fazer, não é igual antigamente, que a gente demorava muito mais para fazer um software. Hoje a gente pode jogar numa IA e fazer o MVP funcional bonitinho já, com banco de dados e tudo, pensando em software. E aí, nisso aqui, às vezes, muitas vezes a gente tenta mapear se as pessoas de fato pagam, se elas de fato têm interesse em pagar por esse produto. E aqui, novamente, como está escrito ali em cima da observação, é tudo aprendizado. Aqui a gente não está tentando faturar com esse MVP funcional, por exemplo. A gente quer ver se as pessoas estão dispostas a pagar com as funcionalidades que a gente tem hoje, com os benefícios que a gente entrega hoje, com as dores que a gente tenta resolver hoje. Então, só especificando esse ponto que não pode perder de vista. Muitas vezes a gente entra nessa questão dos MVPs, dos protótipos, a gente já quer começar a vender, quer ver dinheiro e tal, só que ainda é sobre aprendizado. Até o momento que você consegue o Product Market Fit, tudo é aprendizado. E o foco tem que ser o aprendizado. É, Enfim, esses são os três tipos de MVP que eu gostaria de mostrar para vocês. E aí, depois que você conseguiu validar esse MVP, construir ele, iterando com o cliente, que nem eu falei aqui no ciclo, você encontra uma versão mais ideal, que é o que a gente chama de Product Market Fit. E aí, entre os próximos passos, que hoje a gente não vai conversar, porque não dá tempo, mas a gente vai fazer uma nova capacitação aí logo, em algum momento, e aí a gente vai falar sobre os passos seguintes. Só que esses passos seguintes, eles demandam muito mais maturidade.
No momento, eu acho que não é o caso de ninguém aqui de ter um produto que já está nesse momento de Product Market Fit. Tá todo mundo meio que validando no MVP ainda. Então, é um momento que dá para esperar um pouco mais. Mas aí entra conceitos como, por exemplo, o Vale da Morte, que é o momento das startups em que elas têm um produto legal, mas elas precisam fazer isso escalar e achar bastante base de cliente e tal e tal. E aí ela queima muito dinheiro, queima muito caixa e normal. Aí a gente tem que começar a colocar métricas financeiras, porque agora a gente tem um CNPJ, provavelmente, e a gente precisa se sustentar, e as métricas financeiras começam a pesar um pouco mais, não só aprendizado. E aí tem outras métricas que eu coloquei ali embaixo, que é o AAR, que aí é outra coisa, se vocês quiserem pesquisar depois, vocês podem, mas enfim, são conceitos aí que a gente pode tratar depois. É, Acho que o que eu tinha para falar era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, agora é a hora. Para quem está no YouTube, eu acho que. Não, a gente pode continuar até a conversa, porque às vezes vocês podem ter uma dúvida que faz sentido tá no canal. E, enfim, espero que tenham gostado, espero que faça sentido. Não sei se está todo mundo na chamada ainda, eu acho que talvez alguém já tenha saído. Mas é isso, espero que tenham gostado. Agora eu deixo aberto para perguntas que vocês eventualmente tenham. Ah, chegou uma galerinha até. Ian, Cauã, boa. E aí, galera, o que vocês me dizem? Lembrando que tá gravando, então cuidado que vocês vão falar. Alguma coisa? Alguma coisa vocês não entenderam? Vocês querem que volte? Não faz muito sentido? Como é que tá aí? Deem um feedback pra mim. Mano, ficou muito bom, você arrasou, parabéns. Ficou uma ótima capacitação, mas ficou bem engrandecedora. Deu pra entender muito bem todos os conceitos que você quis passar. Acho que talvez no Joins to Be, no Jobs to Be, no Pains e Gains, a gente podia fazer alguma coisa prática agora. Não sei se pensou em fazer algo agora sim, nesse sentido. Uhum. Mas ficou apertado por conta de tempo. Talvez para uma próxima capacitação dê pra fazer só prática. Tá, beleza. Posso voltar nesse ponto já já. Enzo, você ia falar alguma coisa? Não, não. Alô? Não, não, não. Uhum. Tá, sobre a parte prática do Jobs to be done, eu acho que talvez seja mais interessante as pessoas que já têm alguma ideia ir nessa direção de validação. Porque é meio difícil eu trazer uma demanda, trazer uma coisa para elas irem atrás de pessoas reais para fazer. Porque isso gasta muita energia, igual eu falei. Tá, ter esse contato com pessoas reais gasta muita energia. Então, talvez o ideal seja cada um no seu contexto específico, com a sua ideia, fazer isso, porque isso vai gerar mais valor para o que elas estão fazendo, provavelmente elas vão ficar muito mais motivadas. Mas a verdade é que eu também não pensei muito na parte prática. Eu foquei mais na teoria para a gente poder conversar, capacitar a galera. Porque como a maioria já tem uma coisinha ou outra que está fazendo, eu achei que isso já seria bem útil. Mas aí quem não tiver alguma coisa nesse sentido e quiser que eu traga uma demanda, me avisa depois, eu trago alguma coisa que vocês podem mapear. Às vezes alguma demanda em que é fácil de fazer entrevista, tipo uma demanda de aluno, uma demanda de professor, que a gente tem um contato próximo, que é um perfil que a gente tem um contato próximo, então fica mais fácil, né? Mas eu não tinha pensado em tarefa porque realmente jobs to be done dá trabalho pra caramba. Então fazer uma coisa extra assim talvez não seria muito legal. Seria mais legal a pessoa fazer pensando no contexto que ela tá vivendo específico, sabe? Mas é um bom ponto. Eu realmente não tinha pensado muito na prática. Faz sentido? Não, faz sentido sim, Rafa, tranquilo. Pode ser uma boa sim. Boa. E aí, galera, o que mais? O que vocês acharam? Gostaram? Não gostaram? Asmaram? Odiaram? Eu gostei. Achei Fala muito bom. comigo. Boa. Malau, Midori, Lara, Cauã. Cara, eu achei muito interessante, eu gostei bastante, viu? Achei o Boa, conteúdo obrigado. muito bom. Boa, obrigado. Vou parar a gravação.